amigos do Morente Global, hoje eu trago um cenário extremamente preocupante do nosso Brasil para que a gente possa refletir junto. Esse vídeo eu gravei para aquelas pessoas realmente que se preocupam com o Brasil, que se preocupam com a felicidade de seus filhos, de suas famílias, de seus netos, e aqueles que realmente querem o bem do Brasil. Aqueles que está tudo bem, que o Brasil está ótimo, que não tem nenhuma preocupação e a única coisa que se preocupam é com os vídeos curtos de fofocas de artistas, esse vídeo não vai servir. Mas é você que quer realmente discutir, refletir sobre o nosso Brasil, que está preocupante, esse vídeo foi feito exclusivamente para você. Vamos lá? O Brasil vive numa situação de incerteza, um futuro muito preocupante. E para isso, eu vou passar para vocês alguns indicadores que eu levantei e que você não vai ver isso na imprensa. Você não vai ver isso escrito em formato de livro, de reportagem, porque essas informações elas estão no mundo virtual, mas precisa paciência para buscá-la, conhecimento para buscá-la e interpretar devidamente como esses indicadores nos traz as verdades, sem cor partidária, religião, raça, enfim, uma realidade nua e crua do nosso Brasil. Então vamos lá? Cenários Brasil e indicadores preocupantes. Nós estamos gravando em 2025. Vejam lá. Quando nós falamos em desenvolvimento de um país, de uma cidade, de um estado, nós estamos falando de pessoas que trabalham. Nenhum país, nenhum estado, nenhum município desenvolve se lá não tem pessoas trabalhando, se não tem pessoas produzindo. Porque a única preocupação nossa é melhorar a vida dessas pessoas. Então, eu vou colocar para vocês como é que está a nossa produtividade média do trabalhador mundial e que vai incluir o Brasil. Veja bem no próximo slide. Olha aqui, um comparativo entre Coreia do Sul até o Brasil. Minha gente, se vocês fizerem um comparativo de produtividade por hora trabalhada, a produção de um coreano ela está em 6,7 de produtividade por hora. E a produtividade média do brasileiro ela está em 0,6 por hora. Então tem uma diferença entre a produtividade do trabalhador coreano para o trabalhador brasileiro de simplesmente de 11,16 vezes. Assim como também eu tenho Taiwan, Singapura, os Estados Unidos, que é o estado mais falado, 4,4, produz mais que o brasileiro. O Japão 3,1, a Espanha 3,1, a Alemanha 2,9, França 2,2, Austrália 1,3, Canadá 1,8 e a Itália 0,8. E nesse ranking, o último vem o Brasil com 0,6. Produto por hora trabalhada. Eu tenho um comparativo em dólar. Olha bem, se nós fizermos um comparativo entre o Catar, que está em primeiro lugar, produz por ano, cada trabalhador do Catar, 160,302 dólares, dá 8,11 vezes maior que o Brasil. Em Luxemburgo, já cai para 5,77 vezes o que o Brasil produz. Os Estados Unidos, 5,36 vezes, a maior do que o Brasil, que produz 19 dólares e 76 por pessoa. Então vejam que a nossa produtividade está muito baixa. Vejam a produtividade, por exemplo, aqui dos países vizinhos. Argentina, 37,5 dólares.
muito maior que o Brasil, que é 19,7. Chile, 35,86 dólares. México, 35,57. Venezuela, minha gente, a produtividade é maior que a gente, 31,05. Uruguai também é maior que o Brasil, 29. Peru, 24. Dos países vizinhos, a gente só ganha da Bolívia, que é 11,9. Então, é preciso aumentar a produtividade de cada trabalhador brasileiro. Continuando aqui esse raciocínio. Olha bem, comparando a nossa produtividade ao longo da história, Brasil e Estados Unidos, até 1980, nós permanecemos em uma linha retilínea. Estava num processo estável, equilibrado. Chegamos até, em 1980, até praticamente ser igual entre o índice de produtividade de um americano e de um brasileiro. A partir de 1980 é que a coisa começou a complicar. Então veja bem o distanciamento da produtividade do Brasil em relação aos Estados Unidos. O Brasil só deu uma pequena melhora quando tivemos as reformas, as privatizações e a abertura comercial. Aí deu uma estabilidade. Mas mesmo assim, produtividade muito baixa. E os Estados Unidos, enquanto isso, disparou na sua produtividade do seu pessoal. Olha bem, aqui é a produtividade por países do agronegócio. O sistema de gestão, de ciência e tecnologia e inovação aplicados na agricultura, no período de 2000 a 2018. Então nós temos primeiro a China, depois os Estados Unidos e o Brasil, ele está aqui, ó. Enquanto a China tem aqui um desempenho de produtividade de 99, o Brasil 11, Estados Unidos 65 de produtividade na gestão do agronegócio, o Brasil 11. Claro que a gente avançou em produtividades de alguns produtos, como a soja, como o milho, como o algodão, como a carne, por exemplo. Agora, em termos de investimentos de ciência, tecnologia e inovação que foram aplicados na agricultura nesse período, a gente perde longe dos países desenvolvidos. Então nós precisamos caminhar e desenvolver muito mais ainda a gestão tecnológica do agronegócio brasileiro. Dizer que está bom, precisa melhorar. Precisa melhorar e muito. Para nossa reflexão, olha o que a Jornal da USP, da Universidade de São Paulo, ela diz para a gente, ó, produtividade do brasileiro é a mesma há 30 anos. Nós temos 30 anos, não mudou nada. O estudo aponta que a única forma do país obter crescimento sustentável é elevando produtividade do trabalhador, que precisa de melhor qualificação. Óbvio, se nós queremos um país rico, sustentável, igualitário e que as pessoas realmente produzam para sua sobrevivência e não fica na dependência total do governo, ela precisa ser produtiva. Nós precisamos investir urgentemente em produtividade. O homem brasileiro precisa ser produtivo e deixar de ser homem despesa. Continuando a reflexão, o comparativo de produtividade média, segundo o professor Sérgio Sakurai da USP, ele diz assim, ó, a produtividade média de um brasileiro típico vem se mantendo muito baixa há 20 a 30 anos. É tão baixa que um trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que o norte-americano faz em 15 minutos, o alemão ou coreano em 20 minutos. Então veja bem, seguindo esse raciocínio lógico do professor Sérgio Sakurai, nós temos o seguinte raciocínio lógico em média. Em cada 10 brasileiros,
apenas 2,9 produzem, comparando com a média do americano, do coreano e do alemão. Veja bem, cada 10 brasileiros, 2,9 produtivo. Minha gente, nós estamos falando na média geral, globalizada. Então, se um país tem, na sua maioria, pessoas improdutivas, que seriam os homens despesas, fica muito difícil a gente falar em desenvolvimento, igualdade de condições, democracia de fato, para que todos sejam libertados da dependência, cada um tenha um bom emprego, um bom salário, consiga tocar a vida sozinho. Mesma coisa, você traz esse comparativo para sua casa, para sua família. Quanto mais pessoas da família trabalharem, as dificuldades são menores, porque o dinheiro entra em maior volume para as famílias. Se na família você tem apenas um membro da família que trabalha ou ninguém, as dificuldades são muito grandes. Então, Brasil, a maioria do trabalhador tem que ser produtivo, porque senão fica muito difícil uma pequena minoria ter que subsidiar a grande maioria que não produzem. Então é preciso refletir isso e nas políticas públicas dos governos federais incluir nesse processo. Uma das causas que a gente traz para a reflexão e que isso contribui sobremaneira para esse comodismo de produtividade, eu vou citar como exemplo o Bolsa Família. Só em 2023 ele injetou 14 bilhões 672 milhões 848.718 reais. Isso mesmo, quase 15 bilhões de recursos só no Bolsa Família. É um bom programa? Não resta dúvida. Tem atendido muita gente? Também. Tem tirado pessoas abaixo da linha da pobreza? Também. A questão não é ser contra os programas sociais, não é ser contra o Bolsa Família. A questão, como que é feita a gestão do processo. Veja bem, o Bolsa Família, quando você traz como benefício direto, ele entra como despesa do governo. Então o programa paga, por exemplo, para cada integrante da família, R$ 142 reais. Se a família tem 4 pessoas, por exemplo, esse primeiro benefício soma R$ 568 reais. Aí o governo chega no valor mínimo, pagando mais R$ 32. Depois aplica os adicionais. O que são os adicionais? Crianças de 0 a 6 anos têm o direito de mais R$ 150 reais para cada um. Aí o valor já vai para R$ 750 reais. Se forem 2 crianças nessa mesma faixa etária, a família já passa a receber R$ 900 reais. E essa regrinha, e aí por diante, pode chegar a ganhar mais de R$ 1.000 por mês. Agora veja bem, não é só o Bolsa Família. Tem outros programas sociais que são envolvidos. Só o Bolsa Família, por exemplo, na população do Brasil, que tem 203.080.756 milhões de habitantes, só beneficiário do Bolsa Família são 56 milhões de pessoas. Isso dá um índice de 27,57% da população. É um índice bem alto. Ok? Agora veja bem, benefícios indiretos, além do Bolsa Família. O próprio Bolsa Família exige condições de participação. Primeiro, tem que estar todo mundo cadastrado no cadastro único. Existe o mínimo de renda per capita e depois você tem outra exigência, matrícula e frequência escolar das crianças. É uma outra política pública da educação, que é mais uma despesa. Você tem acompanhamento nutricional, desenvolvimento e crescimento dos menores de 7 anos. É uma outra política pública exigida pelo Bolsa Família, que é mais uma despesa. Vacinação em dia, é
mais uma despesa. Na área da saúde. Pré-natal de gestante. Também é mais uma despesa que depende de outra política pública. Todas essas despesas do governo federal, elas estão envolvidas nas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. Então nós chamamos de benefícios indiretos. Bolsa Família é uma política pública e esses benefícios todos são de outras políticas públicas, mas também que dependem de recurso do governo federal. Agora a pergunta é o seguinte: de todos esses benefícios sociais que são pagos com recursos daquele índice de 2,9 pessoas produtivas do Brasil, para pagar todas essas despesas, qual a contrapartida de quem recebe o Bolsa Família, além daquelas obrigatoriedades de ter vacina em dia, ter o pré-natal em dia, ter boas notas na escola? Quais as contrapartidas de produção que são exigidas para essas pessoas despesa? É exigido prestar serviços sociais voluntários? Nos asilos, por exemplo, nas creches, nos hospitais, que é um caos. Os velhinhos é um caos nos asilos. Tem associações que trabalham dia e noite como voluntários para poder atender as demandas. E pessoas essas que recolhem imposto. Pessoas essas que muitas vezes estão naquela linha do homem produtivo. Então, além de pagar, ele tem que fazer o trabalho voluntário que os que recebem o benefício não fazem. Por que não existe a contrapartida dessas pessoas realmente trabalhar nessas áreas de produção? Pelo menos para amenizar a agonia dessas OSs que enfrentam também escassez de recursos. Por que não otimiza os seus quintais ociosos com plantios de frutas, hortaliças e mandiocas? O que tem de quintal ocioso? Minha gente, não é brincadeira. Pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família não conseguem plantar uma mandioca, fazer uma horta, diminuir a despesa. E é uma forma também de incrementar a renda do Bolsa Família, porque ela diminui as compras no supermercado. Então são maneiras inteligentes que o governo tem que encontrar e transformar uma política pública de muito benefício, não uma política pública simplesmente eleitoreira, uma política pública politizada. Nós temos que transformar a política pública que realmente traga benefícios de fato e tirem as pessoas da dependência. Contribuir com ações de combate à dengue. Minha gente, esses quintais enormes, o beneficiário do Bolsa Família não cata uma latinha do fundo do quintal. A prefeitura tem que contar com os agentes comunitários para catar a latinha do fundo dos quintais dessas pessoas. Por que não contribui também como voluntário na limpeza urbana? Que anda um caos. E todos eles também produzem lixos. E qual a contrapartida para diminuir esse peso que é pago pela sociedade? Absolutamente só receber o benefício? Prestar serviços voluntários como estagiários em entidades públicas. Tem muitas entidades públicas que faltam servidor público e não tem recurso, que já está na lei de responsabilidade fiscal no limite. Por que essas pessoas não exigem delas, o governo, já que elas recebem todo esse benefício de graça, em prestar serviço como estagiários nessas entidades públicas, contribuindo também com outras pessoas que precisam do seu serviço? Então, uma forma de contrapartida para diminuir custo do poder público, diminuir custo das OS, diminuir custo da sociedade de maneira geral, otimizando essa mão de obra ociosa que é o do Bolsa Família. Então seria uma contrapartida social das pessoas que estão recebendo o benefício sem dar nada em troca. Olha as consequências da baixa produtividade no cenário brasileiro. Veja lá. Olha aqui. Brasil é o primeiro no ranking em que empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos. 1.501 horas de trabalho por ano só para pagar imposto.
Esse grau de dependência faz com que o governo seja obrigado a aumentar os impostos, porque é menos pessoas produzindo e mais pessoas gastando. Onde é que ele se livra disso? Aumentando os impostos das empresas que trabalham, que lá tem os trabalhadores que estão produzindo dentro daquele índice de 2,9. O Brasil, que é um campeão, né, de impostos, ele está nesse ranking dos 20 países em primeiro lugar. E aí você tem lá a Bolívia, que também gasta muito, a Venezuela, que tem também um imposto alto, a Líbia, o Equador, enfim. Tem vários outros aqui que também tem um custo muito alto, além do Brasil. Mas desses 20, o Brasil é o que gasta mais impostos. É o que tem um dos impostos mais caros do mundo, por conta de todas essas responsabilidades de falta de produtividade do homem. Olha aqui, agora vem para os brasileiros, né? Trabalham 149 dias só para pagar imposto. Em 365 dias, só sobra para ele 216 dias para trabalhar para ele. Então ele trabalha em um ano, em 365 dias, 216 dias para ele, e o restante, 149 dias, ele trabalha para pagar imposto para o governo, para compensar esse índice de produtividade. Então o que paga imposto está naquela caixinha do 2,9 de produtividade, para alimentar praticamente 7,1 de pessoas que não são produtivas. Olha aqui para nossa reflexão também. Mesmo com toda essa dinheirama arrecadada, o Brasil está entre os 10 países desiguais do mundo. Mesmo assim, tudo por conta da baixa produtividade. Então, minha gente, não há dinheiro que chegue de imposto para poder cobrir esses índices de desigualdade num país onde a produtividade por pessoa ela é extremamente baixa. Não é fácil. E quando é que nós vamos sair disso? Quando é que vai solucionar os problemas do Brasil nessa área? Não é fácil. E pelo que a gente está vendo, dentro do cenário mundial, cada vez vai ficando muito mais difícil. Enquanto isso, no Brasil, o que acontece, por exemplo, nas empresas? Falta mão de obra. Falta de mão de obra ameaça a indústria no Brasil e exige qualificação de 14 milhões até 2027. Com falta de mão de obra, o setor dos supermercados muda estratégias de contratação. Minha gente, nem o supermercado está conseguindo mão de obra suficiente, mesmo com aquele baixo índice de produtividade. Não conseguem mão de obra nem para os atendimentos básicos de um supermercado. Mercado de trabalho apresenta quadro de escassez de mão de obra em muitas profissões. Falta mão de obra. 6 em cada 10 empresas têm dificuldade para contratar ou reter profissionais. Minha gente, cada 10 empresas, 6 têm dificuldade. É um índice muito alto. E o que as indústrias estão fazendo por falta de receber das escolas da educação formal um profissional preparado, qualificado, investindo em qualificação? 85% realiza capacitação na própria empresa. 42% buscam capacitação fora da empresa. E 23% realiza parcerias com instituições de ensino para poder qualificar a sua mão de obra. E aí vem a seguinte pergunta: e o nosso modelo de educação formal, como é que fica dessa história toda? Fica assim, ó. Realidade do nosso modelo de educação. O modelo de educação que conhecemos hoje é o mesmo de mais de 300 anos atrás. Diante de tantas mudanças e conquistas,
no cenário educacional desde o tempo da colonização, o modelo de educação nas escolas permanece o mesmo. Isso foi discutido no terceiro CONEDU, o Congresso Nacional de Educação. Então, a situação já é conhecida por todo mundo. Aí vem a seguinte pergunta: por que até hoje não inovaram a educação? Não capacitaram os indivíduos para serem integrados no mercado de trabalho produtivo? Porque esse é o objetivo da educação, é integrar o indivíduo ao mercado produtivo. E não é entregá-lo para que o mercado produtivo faça sua capacitação e qualificação. Olha bem, nosso modelo curricular é ultrapassado, enciclopédico e nada flexível. O ensino tradicional é simplista, está ultrapassado. Desculpe, mas o nosso modelo educacional está ultrapassado. Agora a Unesco. Método de ensino brasileiro é ultrapassado. Estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, com base em pesquisa realizada em 11 países, mostra que o Brasil é um dos 5 países que mais usam métodos mecânicos de ensino. Totalmente fora da nossa realidade de mercado. Como proceder na área de educação? Adaptação da educação para o modelo de mercado, trabalho contemporâneo. A falsa dicotomia entre educação e o mercado de trabalho. A necessidade de mão de obra qualificada no Brasil. Então nós precisamos adequar nossa educação ao mercado de trabalho e necessidade de mão de obra qualificada no Brasil. Dessa maneira, a gente encerra a nossa reflexão para que você possa realmente refletir sobre a situação do Brasil.